Cheguei a 170 cotas do MXRF11. Vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi, quanto que eu já recebi ao longo de todo o tempo que eu invisto, há um pouco mais de 3 anos. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Então, como vocês sabem, o MXRF11 é um fundo que é muito bom por conta dele ser um fundo base 10. Então, hoje ele está custando menos de R$10. Então, você com menos de R$10, você já pode comprar uma cota dele. E no próximo mês você já pode estar recebendo entre 9 a 10 centavos por cada cota que você comprar. Então, quanto mais cotas você comprar, mais dividendos você vai receber. E você imagina aí, você coloca R$100 e no próximo mês você já pode receber mais ou menos R$1 de rendimento. Para muitas pessoas isso não pode ser nada, pode ser pouco dinheiro. Só que para muitas pessoas que nunca teve nada, que sempre buscou ter alguma renda extra, algum rendimento aí pingando na sua conta, isso é um investimento muito bom. Os fundos imobiliários são para isso. Para muitas pessoas, para muito perfil de investidor, os fundos imobiliários não são para eles. Mas para a gente que tem pouco dinheiro, que quer se motivar a investir todos os meses, os fundos imobiliários é de extrema importância vocês investirem. Porque eu vejo assim, muitas pessoas falando, ah não, mas investir em fundo imobiliário não compensa porque é risco de renda variável com retorno de renda fixa. Beleza, no momento agora mas quando a taxa Selic aí, o CDI estava cotado em 10% ao ano e os fundos imobiliários estavam pagando em 12%, 13% ao ano, quase ninguém fala disso, né? Então por isso que eu vejo que muitas pessoas ficam criticando os fundos imobiliários e beleza, os fundos imobiliários têm a sua desvantagem, mas tem suas vantagens também. Então vai depender de cada um. Por isso que eu sempre falo que é importantíssimo vocês diversificarem seus investimentos. Quando você diversifica, coloca um pouco em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, em criptomoedas, investe também no exterior, você já vai ter uma diversificação top e vai estar protegendo seu dinheiro. Porque, igual agora, os fundos imobiliários estão negativos. Se você investe em outras classes de ativos, igual exemplo, a taxa Selic está alta, então você já está ganhando retorno na renda fixa, então já vai cobrindo um pouco daquela carteira que está negativada aí nos fundos imobiliários. Então por isso que é importante vocês diversificar seus investimentos. Então eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico aqui e quanto que eu vou receber com 170 cotas do MX. Olhem só esse gráfico aqui, desde o tempo que eu invisto no MXRF11, desde março de 2023. E olhem só a evolução que é quando você começa a investir todos os meses sem parar, sem falhar. Olhem só, eu comecei aqui recebendo no MXRF11 um total de R$1,20. Então vocês imaginem R$1,20. Muitas pessoas teriam desanimado aqui. Mas eu desanimei? Não desanimei. Continuei investindo. E aí, beleza. Depois já recebi R$1,56. Depois R$1,56 de novo. Aí depois fui para R$3,72. Depois para R$3,84. Depois para R$3,96. E aí eu me lembro bem. Quando eu cheguei aqui ó, na casa dos R$4. Isso aqui em dezembro de 2023. Aí chegou uma certa pessoa e me criticou. Aí falou assim, ah não. O que dá para você fazer com R$4? Não dá para você fazer nada. Eu expliquei, falei, olha, investir é bom, você vai investir um valor lá e você vai receber renda todo mês. Só que você tem que ter paciência, tem que investir todos os meses. Os juros compostos vai começar a trabalhar a seu favor ao longo do tempo, não vai ser do dia para a noite. E essa pessoa simplesmente falou, não, 4 é mixaria, R$4, não dá para nada, não vou investir não, besta quem investe. Eu falei, beleza então. Não falei mais de nada de investimento para essa pessoa e segui investindo. Agora vocês imaginam aí, se quando essa pessoa me criticou, eu tivesse parado de investir, falar não vou investir mais. Você acha que eu teria chegado nesse valor que eu vou mostrar para vocês aqui? Nunca que eu teria chegado. Então por isso que é importantíssimo vocês manterem focado no objetivo que você quer. Não ligar porque os outros vão falar. Se a pessoa falar, não faça isso. Se vocês verem que é certo vocês fazerem aquilo, faça. Não ligue que os outros vão falar, porque só você sabe do sacrifício que é, do quanto difícil que é vocês alcançar aquele objetivo que você quer. E se você desistir, você nunca vai alcançar aquilo que você queria. Então, por isso que vocês têm que seguir focado. Pedir força a Deus, sabedoria para vocês seguirem em frente, seguirem firmes. Então, foi o que eu fiz. Sempre rezando, pedindo a Deus para me manter constante nos meus investimentos, não ligar porque os outros vão falar e seguir investindo. E foi o que eu fiz.
E aí, beleza, 4,18. Aí depois em fevereiro já tá recebendo 4,40 de 2024, beleza. Aí depois em março já tá recebendo 4,40 de novo. Aí depois eu fui para 4,50. E lembrando que, tipo assim, de mês em mês eu não aumentava tanto os aportes porque eu estava investindo em outros investimentos. Por isso que é bom vocês não investir em apenas um investimento, vocês têm que investir em outros FIIs também. Então, ao longo desse tempo, eu comecei investindo com 4 fundos imobiliários diferentes, base 10, e depois eu fui diversificando aí ao longo que meu dinheiro estava aumentando, né? Então, por isso que é importante você diversificar seus investimentos. Aí eu fui comprando fundos base 100 também, e fui aí diversificando. Beleza. Aí depois eu fui para 4,50 de novo. Depois eu já dei um salto aí para R$5 de dividendos. Então eu estava recebendo aí metade do valor que custava uma cota do MXRF11. Já fiquei bastante feliz. E aí depois eu me lembro bem, quando eu alcancei essa meta de R$5 de dividendos, eu falei, não, agora minha meta é alcançar o Magic Number, que é o número mágico, né? É quando você alcança um valor de dividendos recebidos equivalente ao mesmo valor que vale uma cota daquele fundo imobiliário que você investe. Então, minha meta era essa. E nessa época, eu acho que o MXRF11 está custando, já está começando a cair, está custando em mais ou menos 9,80, 9,90. Já estava caindo, porque ele estava custando em 10,40, 10,50. Foi naquele momento que estava bem em alta os FIIs aí. Beleza, aí segui investindo. Aí depois fui para 5,20. Depois eu fui aí para 6,90, investi pesado, investi mais de R$120 nesse mês aí no MXRF11. Depois eu fui para 6,75, porque eu me lembro bem que eu não investi no MXRF11 nesse mês, e aí eu acho que pagou 9 centavos por cota, aí abaixou um pouco os dividendos, mas eu segui investindo. Depois no próximo mês eu já fui aí para 7,74, e recebi 7,74 em outubro, né, de 2024. Foi em novembro, já deu um salto de novo, já fui para 9,45. E aí foi o mês que eu cheguei no Magic Number, a 9,45. Então já estava recebendo um valor de dividendos equivalente para mim comprar uma cota do MXRF11 sem eu precisar trabalhar. Se eu quiser falar assim, não, a partir de agora eu não vou mais investir no MXRF11, eu vou investir apenas o dividendo que ele me paga. Eu poderia fazer isso. Então todo mês o dividendo que o MXRF11 me pagasse dava para me comprar uma cota sem eu fazer nada, sem eu precisar trabalhar, sem precisar investir aqui. Então é por isso que é importante. E agora vocês imaginam, tá recebendo esse valor aqui, 9,45, já está comprando uma cota a mais, sem precisar tirar dinheiro do meu bolso e ainda mais o dinheiro do meu trabalho que eu estava investindo. Então já fui dando um up aí. Quando foi em dezembro, eu fechei dezembro recebendo 11,90. E aí beleza, aí eu fui seguir investindo sem parar. Aí quando foi aí em janeiro de 2025, eu já recebi aí um total de R$13,10. Já foi um valor bastante interessante. Olhem só, aí em fevereiro eu recebi um total de R$13,95. E agora, em março de 2025, com 170 cotas, eu vou receber um total de R$15,30. Olhem só quanto que eu vou receber. De 1,30 para 15,30. Deu um up bastante interessante. Então, para vocês verem que é importantíssimo vocês investirem todos os meses sem falhar. Então, olhem só o resultado aqui. E minha meta de dividendos do MXRF11 para me receber esse ano de 2025 é alcançar aí entre R$18 a R$20 de dividendos. Se Deus quiser, eu vou conseguir, eu vou nessa busca, eu vou na meta. Então, por isso que é importantíssimo vocês colocarem metas para vocês alcançarem. Porque quando você coloca uma meta, você tem um destino para vocês alcançarem. Então, coloque metas para vocês irem alcançando. Porque quando você coloca metas e vocês vão alcançando aquela meta que você colocou, você vai se animando cada vez mais. Então, para vocês que começou a investir, que está recebendo pouco dividendo, não desanime, continue investindo, porque o poder da constância de você investir todos os meses te levam a grandes resultados. Então, 3 anos investindo no MXRF11 aí, agora estou recebendo um total de R$15,30. E quanto mais eu investir, mais eu vou receber dividendos. Então, quando eu alcançar aí a meta de 18, 20 reais, vai dar para me comprar já 2 cotas do MXRF11 sem eu fazer nada, só com o dinheiro que ele próprio me paga. Então, por isso que é importantíssimo vocês terem disciplina financeira. Busque ter conhecimento sempre, para vocês sempre se motivarem a investir cada vez mais. Então, valeu aí!